Oi, pessoal. Sérgio Artenberg, aqui da Cena Digital, com mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje eu estou trazendo o Juliano Otta, que é o CEO da Telha Norte, para falar com a gente. Juliano, muito prazer em ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Sérgio. Um prazer imenso falar com você e com seus telespectadores, ouvintes. Muito obrigado. Juliano, eu gostaria que você falasse um pouquinho da Telha Norte, na sequência um pouco de você também, para que a gente possa conhecer melhor a empresa, né, e um pouquinho também de você. Ótimo, eu tenho 25 anos de experiência, eu sou formado na FGV de São Paulo, em administração de empresas, depois eu fiz um mestrado em empreendedorismo na França e fiz algumas pós-graduações, aí, né, a gente tem que aprender o tempo todo. Eu comecei trabalhando na Procter & Gamble, depois eu fui para a A.T. Kearney, que é uma empresa de consultoria estratégica, decidi montar um negócio, trabalhei na empresa familiar, e aí eu decidi ir para a França para fazer esse mestrado em empreendedorismo, e foi lá que eu comecei a trabalhar na Saint-Gobain, que é a dona da Telha Norte, e eu fiquei por lá 10 anos, trabalhando na Espanha, Itália e mais tempo na França. Voltei para o Brasil em 2009, na Telha Norte, depois fui cuidar da Saint-Gobain Plásticos, que é uma empresa industrial do grupo Saint-Gobain, e há 4 anos eu voltei para a Telha Norte para fazer uma transformação digital que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. E a Telha Norte é parte do grupo Saint-Gobain, então um grupo de 355 anos, de origem francesa, líder mundial na construção sustentável e que tem um braço de varejo. A Telha Norte é uma das maiores varejistas de materiais de construção do Brasil, e hoje nós temos também uma segunda marca que se chama Tumeleiro, então é a Telha Norte Tumeleiro. Nós estamos presentes principalmente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Exatamente. E, bom, depois dessa introdução toda, né, eu queria começar o nosso papo te perguntando o seguinte: normalmente a gente tem alguns motivadores básicos que levam uma empresa a fazer a transformação digital, né? Ou é o cliente, ou é a concorrência, ou é o funcionário, ou é o governo, ou é uma combinação de tudo isso. Então, no caso da Telha Norte, o que você poderia compartilhar com a gente aí de principais drivers, né, de uma transformação digital? Toda transformação digital profunda, ela tem que começar do cliente. E não foi diferente na Telha Norte Tumeleiro. Quando eu assumi a empresa 4 anos atrás, nós fizemos um grande estudo da nossa situação e nossa situação perante o cliente. E foi aí que a gente definiu um novo propósito para a empresa, né? Olhando a jornada do cliente durante a obra é uma jornada extremamente dolorosa, intensa, e a gente viu que nossa jornada e o nosso propósito era de facilitar a obra. E aí, olhando todos os percalços dessa jornada, a gente viu que ela é híbrida, é uma jornada que é intensa, e o cliente ele se depara diversas vezes com uma realidade física, ele quer ir na loja, e muitas vezes, ainda mais hoje, numa realidade virtual digital. E as empresas, e a nossa também, não estavam preparadas para isso. Então, a gente se motivou nessa nova jornada do cliente, jornada híbrida, e na mudança dos hábitos, se acelerando em direção ao digital, para fazer essa transformação digital. Além disso, a transformação também ela ajuda muito na eficiência e na eficácia interna. Então, foram esses 2 grandes motivadores que levaram a gente a começar essa jornada de transformação digital há aproximadamente 4 anos atrás. O que você está dizendo lembra muito, né, das 3 estratégias de transformação digital, tem uma que é muito alinhada ao que vocês estão fazendo, que se chama foco no cliente, né? Você pode se transformar digitalmente para dentro, para fora, ou até criar um novo modelo de negócio. E vocês estão se transformando em função do cliente, né? Perfeito. E como é que vocês se estruturaram para isso? Você disse que, pelo que eu estou entendendo, já foi feita uma análise da jornada, etc. Teve planejamento estratégico, tem um órgão de governança, vocês criaram um lab, um hub de inovação, quer dizer, que espaços vocês criaram para essa jornada de transformação digital ter sucesso? Uma vez identificado esse ponto de partida, Sérgio, a gente definiu uma nova estratégia, que eu renomeei como Novo Norte para a Telha Norte, que é realmente buscar esse novo norte de servir esse propósito de facilitar a obra e buscando uma série de entregas, né, que a gente chamou de pilares, ligados à marca, à gama de produtos e serviços, buscando, né, ter um serviço omnicanal, né, sem fricção, melhorando a experiência do cliente, que é extremamente sensível nesse momento sensível da jornada, e a sustentabilidade.
E a partir disso a gente trabalhou uma série de fundações que a gente chamou de valores, né? São valores que são fundamentais para a transformação digital, que são a colaboração, a simplicidade, a inovação e uma coisa muito importante nesse processo todo, que é o protagonismo. Protagonismo e, logicamente, um foco muito grande no cliente. Protagonismo de assumir as responsabilidades, porque na transformação digital é muito importante que as pessoas tenham autonomia. Para que as pessoas tenham autonomia, a gente precisa ter gente protagonista. Então, foi a partir disso que a gente começou. E aí, a gente estabeleceu uma série de ritos, né, e de rotinas dentro da nossa governança, com uma agilidade muito grande, né? A gente mudou as nossas reuniões, de reuniões mais formais, cheias de PowerPoint, para reuniões mais curtas, mais frequentes e sem PowerPoint, né? Indo no essencial, expondo os responsáveis da base, inclusive, a alta direção, inclusive a mim, né? Em calls semanais, 2 vezes por semana, às vezes, e tentando fazer entregas muitas vezes imperfeitas, né, os famosos MVPs, mas ganhando muita agilidade, entregando o que o cliente precisava, né? Então, usando muito da empatia, da discussão, dessa escuta que a gente criou com o cliente. Então, isso foi muito importante. E uma intensidade de comunicação que a gente nunca tinha conhecido antes. E quando a gente fala em comunicação, né, tem 2 vias. A gente sempre conhece, né, nas empresas uma comunicação de fala e pouco de escuta. Então, a gente aumentou muito a nossa escuta dos clientes e dos colaboradores. Então, isso aí foi fundamental. Do ponto de vista da tecnologia, a gente colocou mais dinheiro e mais esforço na implementação daqueles sistemas cruciais para a omnicanalidade, né? O MS, que a gente está implementando nesse momento, o TMS, para gerenciar melhor essas entregas, né, para que a gente pudesse, inclusive, ter o tracking mais preciso, né, para dar informação para o cliente, e o CRM para que a gente tenha uma visão 360 do cliente para tratá-lo como um só, né? E, logicamente, para fazer tudo isso, a gente precisou trazer gente nova e reciclar as pessoas que não estavam tão adaptadas a essa nova estratégia e essa nova cultura. Então, foi um processo dolorido, né? A gente trocou muita gente, e a gente conseguiu trazer agora um mix interessante entre conhecimento técnico e alinhamento à cultura. Mas eu acho que o mais importante do que conhecimento técnico é ter esse alinhamento aos valores, né? Trazer pessoas que acreditam realmente nessa nova forma de trabalhar, para que a gente tenha uma cultura mais ágil, mais integrada, porque hoje nesse cenário de transformação digital, a gente não pode se permitir ter silos como a gente tinha antigamente, né? Então, basicamente foi isso que a gente conseguiu fazer e que a gente ainda está lutando para fazer, né? Porque é uma jornada e ela não acaba em 3, 4 anos, é uma jornada muito mais longa. Na realidade, ela não acaba, né? Porque essa vai ser a nossa nova forma de viver, né? Já está sendo, né? A gente está vivendo uma nova economia, onde o cliente tem que estar no centro, você tem que acabar... a personalização está imperando agora em tudo, você não pode fazer uma coisa massificada, porque o cliente não vai querer, o cliente tem exigências, né, cada vez maiores, né, de prazo, qualidade, custo, e até exigências ecológicas, né, eles querem saber como é que é o teu processo produtivo, então tem muito a ver. Uma pergunta, uma curiosidade, os clientes de vocês são B2C e B2B, ou somente B2C? Para quem que vocês vendem? A grande maioria dos nossos clientes, 90%, são clientes finais, então é B2C, né? Só que a gente tem uma figura dentro do nosso ecossistema que é o influenciador, que é o arquiteto, que é o pedreiro, que é o pintor. Então, a gente não vende diretamente para eles, mas a gente precisa cuidar deles porque eles influenciam muito a compra. Muitas vezes são eles que escolhem. Sim, então... Mas eles são os nossos clientes que compram realmente, que pagam as compras, são os clientes finais. Vocês têm um modelo de B2B2C, vamos dizer assim, né? Exatamente. Lembra muito também a indústria farmacêutica, né, que tem os médicos que têm que ser orientados para que eles possam também aplicar os remédios também. Ou tem a prescrição, né? A famosa prescrição. Também, exatamente, lembra muito isso. Eu entendo que vocês fizeram, então, um trabalho bastante completo que envolveu os aspectos culturais, tecnológicos, organizacionais, que são realmente os pilares de uma transformação digital. O que você pode apontar para a gente já como resultados que vocês obtiveram? Olha, nós tivemos talvez 3 grandes blocos de resultados. Em primeiro lugar, a satisfação do cliente. Nosso NPS subiu 20 pontos percentuais em 2 anos, ou seja, um resultado expressivo, né? Não é pouca coisa, considerando todo o turbilhão que a gente passou nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado.
Então, nós já tínhamos um índice alto, nós já estamos lá daqui a pouco vai ser difícil mais avançar, né? Então, tem um grande reconhecimento dos clientes. Nós somos líderes no Reclame Aqui, nós temos a melhor nota do cliente no Reclame Aqui no setor. Então, esse é o primeiro bloco de satisfação que a gente tem. O segundo, que está muito ligado a isso, porque nós somos uma empresa de serviço, a satisfação dos colaboradores. Nós tivemos todos os indicadores de satisfação e de engajamento melhorando muito nos últimos 2 anos. Na nossa pesquisa interna de engajamento, nós aumentamos 10 pontos, né, de um ano para o outro. Nós fomos agora certificados Great Place to Work pela primeira vez, né, nunca tínhamos sido certificados. Okay. E nós temos uma pesquisa semanal que nós chamamos de Pulso, que é feita há 1 ano exatamente, né? Então, todas as semanas a gente solta para os 4.000 colaboradores essa pesquisa, e nós temos nessa pesquisa mais de 90% dos colaboradores satisfeitos ou muito satisfeitos com a empresa e com a gestão da empresa. Ou seja, para mim, isso daí é o início de de um bom serviço ao cliente, porque nós estamos na frente dele o tempo todo. E o terceiro ponto é o crescimento das vendas e do resultado, que é uma consequência de tudo isso, né? Nós tivemos um crescimento expressivo aí, nós fomos beneficiados, tá certo, pela pandemia, porque as pessoas ficaram mais em casa, mas nós estamos crescendo mais que o mercado. Nós olhamos nossos pares e estamos crescendo mais do que eles, e a consequência disso é que o resultado também, nós estamos quebrando recorde atrás de recorde de resultados. Então, tem sido uma satisfação, mas eu atribuo isso uma parte à conjuntura e uma parte ao trabalho de fundo. É difícil separar o que é de uma coisa ou outra, mas olhando os indicadores intermediários aí de satisfação dos funcionários e dos clientes, eu vejo que tem muita coisa que é do trabalho realizado nos últimos 4 anos. Principalmente porque, mesmo com a pandemia, as pessoas comprando mais, eventualmente elas podem não estar satisfeitas com o serviço, com a qualidade do produto. Então, se eles estão satisfeitos, né, isso é um sinal, assim, excelente, né? E, do ponto de vista de percepção do cliente, o que você trouxe para ele, o que você aportou para ele de novo? O que nós trouxemos para ele de novo é justamente essa sensibilidade, né, no serviço. No último ano, a gente se preocupou muito em dar serviço para ele. Ou seja, dar serviço para depois a gente vender. Então, o lema lá na empresa é servir antes de vender. Então, nós trouxemos diversos pequenos serviços que fazem a diferença no final das contas. Por exemplo, na pandemia, a gente trouxe um serviço que se chama Ajuda ao Vivo. É como se fosse uma consultoria de meia hora, gratuita, dependendo do produto que você compra, para instalação em casa. Então, você compra um chuveiro no nosso site, você ganha 30 minutos com o nosso instalador, e ele te explica exatamente, né, live, como que você instala o chuveiro. Isso é uma coisa totalmente inovadora, né, que deu super certo, e isso traz o quê? Fidelidade e recorrência aos clientes. Nós temos, por exemplo, logo no início da pandemia, um serviço que chama Telenorte já na sua porta. A gente montou feirinhas em diversos condomínios para dar esse serviço ao cliente, oferecendo produtos a preço de custo e emprestando ferramenta. Então, a gente, né, eu posso dar inúmeros exemplos desse serviço que a gente tem feito, e, logicamente, a gente tem que sempre se manter atento ao que é fundamental, que é a entrega no prazo, né? Hoje nós temos a melhor logística desse mercado, então a gente consegue isso através do nosso PMS que a gente implantou. O nosso cliente é o único que tem o tracking, né, em tempo real das entregas deles em qualquer canal que eles comprem, seja no site, seja na loja física. Então isso tudo dá muita segurança para o cliente nesse momento que é muito inseguro, né? A obra é um momento muito inseguro, em que tudo dá errado, né, em algum momento, o orçamento está estourando, e então ele precisa ter um parceiro, e a gente se propõe a ser esse parceiro nesse momento delicado. E interessante, né, que você está apontando, vejam só, né, para o pessoal que está assistindo a gente, o Juliano não falou em nenhum momento de inteligências artificiais, não falou em nenhum momento de data analytics, nem nada, ele está falando simplesmente de serviços que têm uma base digital, é óbvio, mas que melhoraram significativamente a satisfação do cliente, ou seja, não precisa ser o Einstein para fazer uma transformação digital que tem efeito na venda e no NPS, na satisfação do cliente. Isso é um recado muito importante, principalmente numa jornada como a da construção, que é tão traumática assim. Eu já entrevistei várias empresas de construção, está todo mundo querendo melhorar essa jornada, né? Principalmente depois que recebe a chave do apartamento, que é aí que começa a guerra, né? E o que vocês estão fazendo é extremamente criativo e simples, né? Daí uma genialidade maior ainda do que o normal. Vocês estão realmente de parabéns. Agora,
a gente sabe que nem tudo é rosas, né? Então, agora eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente que desafios principais vocês enfrentaram, né, para que as pessoas também possam entender como planejar e se preparar para eles, né? É verdade, nem isso tudo são flores e ainda não são, né? Não foram e não são ainda. Mas só pegando um gancho do que você falou, você tem toda a razão, Sérgio. O que importa, eu acho que na transformação digital é essa empatia, né, essa sensibilidade, né? Eu costumo dizer que a empatia é o maior combustível para a inovação, né? Então, você tendo essa empatia com o seu cliente, você acha uma forma que seja muito tecnológica ou pouco tecnológica de atendê-lo. A gente ainda não achou nenhuma coisa muito tecnológica, mas eu espero um dia chegar lá. Então, a gente achou essas coisas curiosas aí e que agradam o cliente, de fato, né? E dão orgulho para a gente. Eu acho que a parte mais difícil, realmente, de tudo isso é a questão da mudança cultural, que é a parte fundamental e mais difícil. Né? Porque quando você começa numa empresa, eu já tinha conhecimento da empresa e eu sabia de todas as barreiras que ela tinha, das pessoas que estavam lá, da forma de trabalhar. O mais difícil é quebrar essas barreiras, quebrar as rotinas, quebrar a forma de trabalhar, quebrar o mindset. Então, você precisa, né, e a gente está fazendo ainda, ajustar as pessoas, tirar algumas pessoas, mudar a rotina, ajustar de novo a rotina. Não sei quantas vezes eu já mudei os esquemas de reuniões, né? Aí a gente tenta ir no ágil, em algumas funções funciona, outras funções não funcionam. Então, é realmente caótico e eu não estou ainda satisfeito como a gente está ainda com essa governança e mudança de cultura. Realmente é muito complicado. Aí uma coisa que é relacionada à cultura é ter as pessoas certas no lugar certo e manter as pessoas no cargo. Talvez essa questão da retenção de talentos é a parte mais difícil que a gente está vivendo. Então, para uma empresa de varejo reter uma pessoa de data analytics ou de TI ou de digital ou de e-commerce por muito tempo na empresa é muito difícil. A gente tem perdido muita gente porque, né, as startups, as grandes empresas digitais de tecnologia, elas têm pacotes muito mais atrativos e elas são mais atrativas para o desenvolvimento da carreira dessas pessoas. Então, essa é uma equação que ainda não achei a solução. A gente tem buscado formar de dentro, mas as pessoas que a gente forma de dentro, a gente acha que vai ter mais fidelidade, mas elas acabam indo embora. Então, esse é um grande tema que a gente vai precisar discutir para achar soluções fora da caixa também, né? E aí eu acho que tem sempre um desafio muito grande dessa questão de alocação de recursos, né? Tem uma urgência de curto prazo, que ela não desaparece, e tem a urgência de, vamos dizer assim, de longo prazo de sobrevivência da empresa, que é a questão da transformação digital. Então, como que a gente aloca os recursos, sendo que os orçamentos não são, né, elásticos ao infinito, né? Então, é uma dificuldade mesmo, é uma briga com os nossos acionistas, no nosso grupo, e a gente tem que fazer sempre escolhas, e a gente nunca consegue fazer um sistema ideal, né? Então, é um problema mesmo, porque uma das outras dificuldades que a gente tem é a questão as questões técnicas, dos sistemas legados, né? Você tem uma experiência maior do que eu nesse assunto, mas é um problema quando a gente não é nativo, né? Quando a gente não é nativo digital, a gente tem uma colcha de retalhos e a gente sabe que a gente tem um atraso no investimento, o envelope de CAPEX ele é limitado, e aí como que a gente faz, né? É realmente muito complexo isso, né? E logicamente, acho que um desafio muito grande é manter o foco nas prioridades, um direcionamento muito claro, né? Então tem muitas áreas ainda que a gente está aprendendo, e tem algumas que a gente ainda nem sabe qual é a solução, mas estamos aí lutando e sempre com criatividade. Eu acho que é surpreendente as coisas que você está trazendo, a franqueza que você está trazendo para a gente, porque a maioria das empresas passa por isso também, né? A maioria das empresas não é empresa de tecnologia, então a dificuldade deles é de recrutar e depois de reter, porque é necessária uma transformação cultural onde esse recurso técnico veja a perspectiva de participação em diversos projetos, porque é o que motiva ele, né? Não é só a questão financeira, mas é a participação dentro de um ambiente com desafios que são variados, né? E aí você tem uma restrição orçamentária que você não pode sair desenvolvendo tudo. Mas um problema que a gente vê muito em comum também nas empresas é a falta de foco. Então, todo aquele orçamento que já é escasso, ele é pulverizado numa quantidade de iniciativas do tipo 150 squads, né? Quando, na realidade... E dentro disso, quais são as principais lições que você pode compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente aí dessa jornada de vocês? Acho que o principal deles é o que eu falei no início, Sérgio, que é simplificar tudo, né? Tirar o PowerPoint, pensar talvez de uma forma mais pragmática,
fazer mais rápido e permitir o erro, né? Porque eu acho que é um princípio que é muito falado, mas é pouco aplicado, né? E permitir realmente o erro, pequenos erros, e trabalhar dessa forma, de uma forma, eu acho que, vamos dizer assim, bem popular na organização inteira, né? Não só no departamento digital, mas expandir isso para operações, para logística, né? Então, tentar disseminar essa forma de trabalhar simples, né, muito menos burocrática, o que numa empresa grande, você imagina só, numa empresa de 355 anos não é simples, né, mas ainda bem que a gente tem muita autonomia no Grupo Saint-Gobain, então a gente consegue fazer isso, eu consegui fazer isso, e disseminar essa cultura de fazer mais, pensar menos e errar rápido e corrigir também rápido, né, então essa é a primeira coisa. Depois tem muito a ver com o que você falou, do direcionamento e da priorização. Independente do setor, né, mesmo aqueles setores mais ricos, vamos dizer assim, do que o varejo, eles vão ter limitação em algum momento, seja de recurso humano, recurso financeiro, e é muito importante focar e deixar cair alguns pratinhos momentaneamente, segurar a ansiedade, porque essa eu acho que é a grande dificuldade de nós executivos nesse momento, porque a gente vê tanta notícia, né, de empresas avançando, e aí quando você olha para a sua própria empresa, se você é honesto, assim, né, você fala, nossa, eu estou bem atrasado. Mas a gente tem que lembrar também que as empresas contam as histórias que lhe interessam, né? Todas as empresas também têm os seus problemas, né? Então tudo que a gente vê nas notícias não necessariamente são 100% aquilo, ou que refletem, né, todas as áreas da empresa. Então a gente tem que ter esse controle da ansiedade e saber que o momento vai chegar. Mas não deixar o fundamental ali, né, que é o serviço ao cliente. O cliente realmente tem que estar no foco nesse momento. Alguns projetos podem ficar para depois, mas o foco no cliente e essa empatia não pode ficar para depois. E realmente uma sensibilização de que a transformação digital é uma mudança de cultura. Não adianta falar em transformação digital se a gente não muda realmente de uma forma fundamental a cultura, né? Se a gente continuar com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, trabalhando em silos, da mesma forma, não vai ter transformação digital. E, infelizmente, é o que eu vejo muito acontecer nas empresas. Eu vi mesmo na nossa empresa, há uns anos atrás. A gente falava de transformação sem ter uma mudança significativa no soft, né? Na parte soft, invisível, mas que é a mais importante de todas. Eu acho que a transformação, fazendo uma comparação talvez não muito feliz, mas eu acho que é adequada, é um vírus que inicialmente não se conhece, você vai dominando ele aos poucos, né? Juliano, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? A gente está chegando no final da entrevista. Não, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso caso, de ouvir você também, né, que é muito interessante, a gente já tinha conversado antes. É muito interessante esse processo, eu acho que o que é válido no processo de transformação, ele é muito difícil de ser iniciado, né, de ganhar um ritmo, mas como você falou, o que a gente está vivendo agora é uma retroalimentação muito positiva. Então a gente eu vejo hoje, muitas coisas se iniciando da base, e eu acho que isso que é o principal. No início a gente tinha que fazer muita força para as coisas ganharem tração, e hoje a tração vem da base. Isso que é muito bacana, e a gente precisa hoje só corrigir, realinhar alguns valores, algumas regras do jogo, né, algumas combinações, mas é um processo apaixonante, porque depois quem controla não é a gente, quem controla é o cliente, ou lógico, a sociedade, porque a gente trabalha também para a sociedade, né? Então, muito bacana. Bom, Juliano, mais uma vez, super obrigado, e acho que foi muito legal, quero ver se a gente conversa daqui a algum tempo aí também, para saber de mais novidades de vocês. Queria também agradecer ao público que está assistindo a gente, né? Se você não se inscreveu no canal, por favor, considera, aperta o sininho aqui para você acompanhar todas as nossas entrevistas, e até a nossa próxima entrevista aí. Um grande abraço.